o link aí embaixo falando, ó, quem quiser entrar ao vivo e conversar, fazer pergunta, pode, aqui não tem bloqueio, não, pronto. Então agora está Permita. gravando, tá? Se sinta como se estivesse gravando, tá? Beleza. Como nas outras lives, só que hoje sem os atacantes, né? Sem os opositores. Né? Então, deixa eu dar uma introduçãozinha, né? Então nós estamos aqui com o William, né, para fazer um estudo maçonita, né? A gente está num teste aqui, porque a gente vai implantar isso no nosso canal. Então, vocês nos desculpem, né, se realmente tiver alguma falha, que é a nossa primeira live, assim, Tentativa. né? Tentativa. Então, falar um pouquinho de Márcio, né? É que nem eu falei aqui, depois eu passo aí para o William. Nós já temos aqui no Brasil a reconstrução da Bíblia Marcionita, né? Eu disponho ela em física, como em PDF. As cartas de 10 cartas autênticas de Paulo, né? Eu trouxe, quem nos ajudou é Edson Kozat, e também o Daniel de Germar com o Evangelho do Senhor. E quer dizer que também nos Estados Unidos tem 3 reconstruções, e uma dessas reconstruções já está em francês. Tem umas 4, 5 línguas que já estão avançando. E os Estados Unidos avança muito mais que a gente, né? A gente é muito mais limitado, né? E o interessante é que a gente tem em comum que Márcio estava certo. Então, hoje a gente tem uma ideia sobre Márcio muito rasa, né? Porque nós não temos material de consulta aqui no Brasil. Quando que mais, né? No máximo a gente vai na Wikipédia, né? A Wikipédia, ele lameia Márcio, né? Ele fala 3 coisas: que ele é herege, o maior herege, que ele profanou uma virgem, né? Que ele retalhou o livro de Lucas, e fala da frase de Policarpo, que ele é o primogênito de Satanás. Ô Aí o Edson, pessoal, permita-me fazer um complemento. perdão, pode falar. É aquilo que eu venho falando aqui, comentei com você, e eu gostaria de frisar aqui. Esses ataques a Marcião são para desviar do fato que é o mais importante. Até a época de Marcião não tinha os evangelhos. Quem tinha carta estava lá na sua cidade. Eu tinha tradição oral. O Marcião vai recolher as cartas e montar a primeira Bíblia com as 10 cartas de Paulo, o Evangelho do Senhor, e a partir daí faz, vamos dizer assim, um grande sucesso, é muito aceito, as pessoas passam a participar, né, do marcionismo aí, da Bíblia de Marcião, e após a morte dele por volta de 160, começam os ataques da igreja, destroem essa versão dessa primeira Bíblia. Então, só temos o conhecimento do evangelho por causa de Marcião, porque se até essa época a igreja não teve o trabalho de ir lá recolher, ela não estava interessada que as pessoas soubessem a verdade. E após a morte de Marcião, eles destroem essa versão para poder criar o que hoje a gente chama de Novo Testamento, que são essas cartas que o Marcião recolheu modificadas. Então, a importância, a relevância de Marcião é que é o que tem que ser levado em consideração. Sem ele, hoje nós não teríamos acesso a nem esse evangelho que foi modificado no Novo Testamento pela igreja, porque ela não se deu o trabalho de reunir, não tinha. Então, após a morte dele, ela se deu o trabalho de modificar e fazer o que a gente tem hoje, que cria essa confusão toda. Exatamente. Então, existe aqui no Brasil, como eu digo, não tem nenhum material sobre Márcio, né? O máximo é a Wikipédia. E a Wikipédia, infelizmente, difama, né? Apesar que nos Estados Unidos nós temos, eu tenho comigo aqui mais de 100 nomes de títulos de material acadêmico sobre Márcio, né? Então ele é bastante estudado nos Estados Unidos. Mas a maioria que estuda Márcio é realmente para ajudar a denegri-lo, né? Denegri-lo, como fazem a Wikipédia, né?
a maioria, mas tem alguém também que o exalta, coloca ele como pai do Novo Testamento, né? Ele que realmente teve a grande ideia de reunir, né? Ter escrituras escritas, reunir as 10 cartas de Paulo, Evangelho do Senhor, no seu cânon, né? E distribuir, não sei de uma maneira ou facilitada ou até grátis para o pessoal ter acesso a isso. Foi que nem o William falou, né? Devido à sua capacidade dele ser filho de bispo de Sinop, né? E o pai dele ser rico e dono de um armador, dono de navios, ele pode, ele usa a sua frota, né? Para visitar as congregações que Paulo tinha formado e de lá obter cópias autênticas, né, das cartas originais de Paulo, né? E Lembrando hoje, que é um homem culto, erudito, né? Não é uma pessoa comum do povo, alguém com uma capacidade mental, capacidade de escrever, de ler muita coisa, bem instruído, né? isso, ele era filho de bispo de Sinop, ele estava esperando o seu bispado, porque o bispado passava de pai para filho, né? Então estava esperando um momento dele assumir o cargo de bispo. Então ele estava se preparando, né? Então ele tinha um farto conhecimento religioso, né? E se interessou por Paulo e foi fazer esse trabalho. E eu acredito que quando começou o bispado dele, que muita gente diz que ele foi excluído em 144. Eu não sou desses, né? Eu acredito que ele assumiu um bispado e o colocaram numa igreja, devido à sua capacidade erudita, colocaram ele como bispo de uma cidade de Alexandria, que é a maior cidade. Então, seu bispado foi de 142 a 152. Então, um bispo de uma cidade tão grande como Alexandria seria hoje considerado um papa. Então, ele seria como se fosse um papa naquela época. Então, os bispos de cidades menores eram submissos a ele. Então, ele era como se fosse um papa, né? E, e nesse momento, quando ele começa o bispado dele, eu acredito que é aí que ele começa a editar sua Bíblia, colocar para o seu povo a Bíblia, que foi por mais de 100 anos, ninguém conta isso, né? Vamos imaginar, ó, é uma conta fácil de fazer. Por exemplo, no ano 120 é onde que ele fez a sua Bíblia, vai? Um exemplo. Ele teve a ideia, tá, de ter essa Bíblia. Depois, no seu bispado, ele distribuiu essa Bíblia, tudo mais. Então, no ano 120, nós vemos no cânon muratoriano, no ano 200, a proibição. Então, de 120 a 200 é 80 anos, né? Então, a proibição só veio no cânon muratoriano, né? Então, 80 anos aí, quase 100, ela teve o seu fluxo normal, né? Não tinha nada escrito, então aquilo era o que era escrito e aquilo que o pessoal lia. Aquilo era a Bíblia do pessoal. Mas a igreja fala disso? Não fala. Ô Edson, Aí, me permita mais uma interrupção. Um outro detalhe aqui que me lembrou que o Marcião, né, é conhecedor de línguas aí, acredito que Sinop é uma região da Turquia, então o mais provável é que ele falava turco, e Paulo sim, escreveu em grego, então por isso a necessidade de tradução, né, isso é pelo menos é o que eu penso, e ele traduziu para que o povo, as pessoas comuns, pudessem ler. A igreja, além de modificar as cartas, ela montou a Bíblia em latim, que era uma língua que só único e exclusivamente os ricos, os nobres, os líderes religiosos que tinham acesso a estudo compreendiam. Acho que as pessoas já devem ter ouvido falar em algum momento da vida aí que os padres rezavam de costa para o povo, de frente para o altar, em latim ninguém entendia nada. Então, olha o que a igreja fez. Pegou a Bíblia de Marcião, modificou e ainda por cima colocou numa língua para que o povo não entendesse. Para que mesmo se algum deles colocasse a mão na Bíblia, eles não pudessem entender o que estava escrito lá. É um nível de maldade que não tem como descrever. Né?
Então, E o Marcião tentou trazer para o popular, para que as pessoas tivessem acesso, para que as pessoas lessem e compreendessem. Então, Marcion, como a gente fala, né? Ele não tinha frescura, ele era do povão. A linguagem dele, para que o povo entendesse, como era Paulo também, sem frescura nenhuma. Não tinha nada de misticismo, né? Não tinha eloquência, não tinha erudição, era para o povo. Falar em línguas que ninguém entende. Exatamente. Então ele falou, é melhor que eu fale cinco palavras no meu próprio entendimento que falar em línguas aí que ninguém entenda, né? Então, tudo foi feito ao mando de Cressos para que o povo adquirisse fé nele e, tendo fé nele, adquirisse a salvação. O marcionismo não tem mistério, não tem cerimonial, não tem frescura nenhuma, não existe nada. A, a premissa principal do marcionismo é que nem Paulo falou, nós somos salvos pela graça mediante a fé em Jesus. Fé. Ah, mas todo mundo fala, eu tenho a fé católica, eu tenho a fé evangélica, eu tenho a fé budista. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, todo mundo pode ter fé no que quiser, mas a fé que salva é em Isocrestos, né? E a Porque são dois, prática do ensinamento do evangelho, exatamente, né? o O, evangelho, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, não busquei riquezas, não acumulais riquezas, você não pode servir a Deus, é riqueza. Não ame o mundo, nem o que há no mundo. Adúlteros, amizade com o mundo é inimizade para com Deus. Não vos amoldeis ao sistema do mundo. Eu vos libertei, não se torne escravo de nenhum homem. então, quem aceita Cristo crucificou sua carne. Então a carne não domina mais sobre a gente. Existem os prazeres, concupiscência dos olhos, né? Concupiscência da carne e outras concupiscências, né? Porque Que, lembrando, é um desejo muito forte, um desejo extremo, concupiscência. Que muitas vezes, às vezes a pessoa que está ouvindo aí não sabe. Então, concupiscência da carne, um desejo muito forte que a carne tem. Concupiscência dos olhos, aí que o povão fala, lá tem olho grande, tudo que vê quer, vê o outro com o carro, vê o outro com a roupa, deseja tudo com o outro. Ele está sendo dominado. Não, e ele tem que abandonar isso, ele não pode se deixar dominar pela carne, não. Senão não vai ser salvo. exatamente. Porque ele falou assim, ó, não pagaram mal com mal, né? Eu dou um exemplo matemático para isso, né? Eu vou falar desse exemplo matemático aqui, tá? Vamos supor que o mal, na matemática, eu vou denominar menos um, tá? Matemática. Mal igual a menos um. O bom seria mais um, tá? Então, bote na sua cabeça. O mal é menos um e o bem é mais um. Se eu, por exemplo, somar menos um mais menos um, dá menos dois negativo. Eu multiplico o mal. Por exemplo, se alguém for num. Se você tiver uma batida lá, vai. Não, se alguém te fechar lá no seu carro, ele já sai xingando e você sai xingando, o que que acontece? Uma tragédia. Menos um mais menos um dá menos dois. Pode acontecer uma morte. Agora, mais um com mais um dá mais dois. Você multiplica a bondade. Por exemplo, você bate teu carro, né? Aí desce uma pessoa, oh, o culpado foi eu, tal. Aí você fala, não, não, o culpado foi eu. Não, vamos fazer o seguinte, vamos rachar isso aí, né? Eu pago a metade, você paga a metade, todo mundo se abraça, todo mundo é feliz, todo mundo vai embora com prejuízo, mas não teve consequências nenhuma, assim, físicas. Então, se multiplicou bom. Tá, Eu creio ok. que a gente pode citar aí aquela passagem do Evangelho que diz: não resista ao mal. Se te pedir o teu vestido, dá também a capa. Se te obrigarem a andar 1 quilômetro, anda 2. Não, não resista ao mal. Não, não entre em atrito, não entre em conflito. Agora, o interessante é não pagar um mal com mal. Essa é boa. Menos um.
com mais um, dá 0. Essa é boa. Porque, no mesmo exemplo que eu dei, se eu chegar numa batida, se alguém me xingar lá no trânsito, ele sai, e chegamos até dar uma arranhada no carro dele, digamos, o cara sai de lá, enfurecido, menos um. Poxa, olha o que você fez, você machucou meu carro, olha aí, e o prejuízo. Aí eu bato no peito dele, amigo, eu sou o culpado, tá? Tá aqui o meu cartão, eu vou te pagar tudo. Vai ficar do jeitinho que você estava ou até melhor. Fica tranquilo, eu sou o culpado. Desculpe, eu estava com problema. Ponto, eu não leio mal. Então, não pagar o mal é com isso. Jesus ensinou a gente conviver aqui na Terra, e Sócrates nos ensinou a conviver, não pagar o mal com o mal, tá? Mas o que nós Deus temos não dá espírito de covardia, né? Mas assim de paz, de sabedoria, entendimento. agora, o que é ensinado no Velho Testamento? É pagar o mal com o mal. É olho por olho, dente por dente, né? Se uma própria criança ofender seus pais, olha, chega ao cúmulo. Ofender seus pais moralmente, se tiver 2 testemunhas, a criança era apedrejada até a morte, né? Não é isso? Então, veja que ponto que é esse tipo dessa lei, né? Ela ataca os efeitos e não as causas. Cressos, ele ataca as causas e não o efeito. Ele quer mudar a nossa mente, porque é a nossa mente que produz os efeitos. Então, quando a Até gente me fala que a gente... permita citar aquele que faz a vontade do meu pai que está nos céus, é meu irmão, minha irmã, minha mãe, é família, deixa de ser inimigo, deixa de ser estranho, né? Tornam-se todo, como ele diz, a um só espírito, a um só corpo. Sim. Então, o que acontece? Ele não gosta muito do sistema judaico de família, tá? E o sistema que nós temos aqui, até de nós também, porque nós colocamos a nossa família em primeiro lugar, né? Os outros que se dane. Por exemplo, Vos foi dito, ama teu próximo e odeia teu inimigo. Eu, porém, vos digo, ama teu inimigo e ora por quem te persegue. Não ter essa separação que foi feita com os judeus. Vocês são a parte, o resto do mundo não importa, não interessa. então, nós temos que acreditar que todo mundo, como Cresce falou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, a gente tem exemplos de como amar os outros, né? A Então, regra de ouro que está lá no livro de Lucas, faça a teu próximo aquilo que você gostaria que fizessem a você, né? Então, tem gente exatamente. que é de beijo e abraço, eu não sou de beijo e abraço, eu sou da verdade, tem gente que fica com raiva que eu sou direto, mas eu procuro verdade, justiça, conforme ensina o evangelho, mas cada um que olhe isso conforme é a sua natureza, né? Amar o próximo como a si mesmo. Eu já tive situação de passar fome, então eu me comovo quando eu vejo gente na rua, quando eu posso eu ajudo, porque eu sei a dor de estômago que é, como que o estômago cola lá nas costas quando a fome aperta de muito tempo e tendo que fazer esforço físico, gastando energia, com fome e gastando energia. A tremedeira que dá a sensação ruim. Então, é cada um que saiba olhar isso em si, né? Veja bem, eu costumo dizer o seguinte, né? Se eu for procurar para ajudar, por exemplo, ajudar o próximo, assim, materialmente, na minha rua vai meu salário, eu não ando nem 500 metros, já vai meu salário, né? Não, mas Então, a gente tem consciência, né? A gente ajuda não, conforme a possibilidade, não, só pensando que nós temos irmãos que pensam igual a nós. Por exemplo, se hoje eu posso dar R$ 5 para um ali que está magrinho, abrindo saco de lixo para pegar lata, para poder garantir o pão, para ele se alimentar, não é igual gente empresário aí que está gordo, bem vestido e tomando as latinhas do lixo desses pobres coitados aí. Eu sei que lá na frente vai ter um outro também que vai dar 5 e vai ter um outro que vai dar 5. Então, rapidinho, ele vai conseguir, no mínimo, a marmita de comida dele ali. E se Deus o que, ajudar mais. Né? o que A tem. gente
É, não olhar aquele lado de eu não vou fazer nada, porque se fosse eu não, teria que o que fazer eu para tenho todo dito é o mundo. seguinte, Não, é trabalho de formiguinha. Cada um faz o seu pouquinho, que quando juntar tudo, né? Como é que é aquele negócio? Pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada, é isso mesmo? o que eu tenho dito é o seguinte, se o cara bate na sua porta e ele quer algum alimento, você não pode fugir. Não Porque, desvia, está escrito isso lá. Se te pedir, não exatamente, você desvia. não pode fugir. Bateu, eu não vou atrás, porque eu não tenho condições financeiras, se eu for atrás, o meu dinheiro não dá nem para ajudar o final da minha rua. Mas se alguém bater na minha porta, eu divido o que eu tenho. E se eu tiver, por exemplo, andando ou no trânsito, se alguém bater e eu dou. E não aceito, se tiver alguém do meu lado dizer ele vai fumar droga, eu não quero saber o que ele vai fazer. Pouco me importa o que ele vai fazer. O que importa é que ele pediu e eu vou dar. E acabou. Eu E não quero saber de... às vezes é questão de consciência. Você está, por exemplo, na lanchonete, alguma coisa, você vem te pedir, ele está com fome. Então você não precisa dar Sim, dinheiro. Você fala, você quer comer aqui, ó, eu tenho condições de pagar isso aqui, ó, um sanduba, um salgado, pode ser. Então isso, você não precisa dar o dinheiro, você dá o alimento para ele ter forças para continuar a luta dele, a batalha dele. se você tem um pensamento, você quer ser um marcionita, você não fuja dessas pessoas. Ah, é lógico, tem situações que você não tem. Paciência. Mas você tendo. É por isso que é dito discernimento espiritual. A gente tem que saber analisar todas as coisas, tudo, o tempo todo. Ser de pacífico como as pombas, mas astuto como a serpente. Tem que estar atento para saber ver as situações também, para não cair em armadilha, né? Porque acontece. Esse negócio de religioso bonzinho demais, ele se dá mal. É, Então tem que é, saber achar um meio termo aí. então, acontece o seguinte: nós somos espetáculos do mundo e dos anjos. Veja bem, os arcondes estão prestes a nos desmoralizar a todo momento, tá? Estão prestes. Então, por exemplo, vamos supor. Só um último detalhe que eu lembrei aqui, como diz Nosso Senhor, toda vez que ajudaste a um desses pequeninos, a mim o fizeste, né? Então é bom levar isso em consideração. Por exemplo, você vê na sua frente alguém derrubou a carteira, tem muita gente que pega, esconde a carteira e depois usa ela e tudo bem, o cara não viu mesmo, paciência. Não, você vai pegar aquela carteira, mesmo que você não encontre ela, não te pertence. Você vai lá, vai procurar, saber de quem é aquela carteira, não vai usar. Os arcontes estão doidos para que você use. Você que diz que é marcionita, que você prega isso e aquilo, eles estão doidos. Eles formam situações para ver a sua reação. Estão doidos para que você pegue aquilo e esconde. Aí, ó, tá Para vendo? ter com que usar para te acusar lá no dia do julgamento, né? Então é isso. Então vamos ficar atentos, né? Nós somos espetáculos para Deus e para o mundo. Então, procure Sois sempre. sal da terra, sois luz. Alguém Ninguém acende procurar uma você. luz para colocar debaixo da cama. Você acende a luz é para clarear o caminho dos outros, o seu Por e o dos exemplo, outros. exatamente. Se alguém bater na sua portinha, ah, não tô. Não, pedir um prato de comida, um dinheiro para. Você tem, você dá, cara. Dá. Bom, eu E não tenho outra dinheiro. coisa, o evangelho fala que é para dar com alegria, não é para dar com dó, com Graças a Deus que veio alguém que aqui para nos obrigação, ajudar. medo. Não. Exatamente. Graças a Deus que veio alguém aqui para nos ajudar, né? Agora, se você ajudar quando. É que nem o dono da firma que eu estava, ele falou assim para mim uma certa feita, né? Se eu ganhasse na loteria, eu ajudaria uma par de gente. Eu faria isso, faria aquilo. Eu falei, não, o senhor vai me desculpar, o senhor não ajudaria coisa nenhuma. Aí ele falou, por que eu não ajudaria? Porque o senhor não ajuda agora? O senhor tem condições de comprar pelo menos uma ou duas cestas básicas, né? E eu ajudar alguém. O senhor não ajuda?
Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Se o senhor tem esse pensamento, né, agora, e não ajuda, você não vai ajudar quando tiver mais. Agora, se eu visse o senhor ajudando, eu sei que quando o senhor ganhasse na loteria, o senhor ampliaria a ajuda que o senhor tem dado. Mas o senhor não ajudou até agora, o senhor vai me convencer que depois o senhor vai ajudar? Então, de modo algum. Está Então, enganando quem a é? si mesmo. Exatamente. Ô Edson, me ajuda aqui. Essa história do céu e o inferno é igual? Todo mundo sentado à mesa para a refeição com os braços curvados para trás? Só que no céu há alegria, porque cada um com o braço curvado para trás põe a comida na boca do outro e assim todos se alimentam. E no inferno todo mundo fica xingando, revoltado e com fome, porque um não ajuda o outro. Isso está no Novo Testamento ou eu li isso em outro lugar? Não, você leu em outro lugar, não existe. É, que é uma comparação, simbolismos, né? Que é a mesma coisa, as mesmas pessoas na mesma situação, todo mundo com o braço virado para trás, numa mesa de comida, só que no reino do céu, cada um coloca a comida na boca do outro, pois com o braço virado para trás, ele não pode colocar comida na sua própria boca. Então ele alimenta o próximo, e assim um faz com o outro e todos se alimentam. E no inferno fica um xingando o outro, com fome, ninguém ajuda o outro, né? É um simbolismo, né, para poder entender que quando nós nos tratamos como gente, como irmãos, mesmo na dificuldade, as coisas ficam mais fáceis, a cruz fica mais leve para ser carregada. Ó, nós estamos encerrando, que eu vou fazer só meia hora, tá? Depois eu vou gravar e vou colocar no YouTube, tá? Se sair legal, tá? Eu não sei, é a primeira vez. Se sair bacana, se sair É bacana, a assim gente mesmo, vai. tentativa e erro e a gente chega lá. É. Então, você. Eu tinha, assim, se eu formasse uma igreja marcionita aqui em Piruíbe, que eu estou em Piruíbe, né? O meu sonho era o seguinte: aqui tem muito terreno, assim, um pouco barato. Se eu tivesse condições, não tem. Eu formaria uma igreja marcionita aqui. E se eu tivesse membros, né? Um exemplo, eu faria a seguinte maneira: eu colocava o pessoal, porque o que vai ficar da gente é as nossas atitudes, né? Não adianta a gente falar, é as atitudes que falam. Eu colocaria o pessoal para melhorar aquele terreno, fazer horta, fazer uma horta, tá? Uma horta, tá? Todos os alimentos. E na arrecadação dos alimentos, eu colocaria o pessoal para distribuir em cada momento, em cada rua, independente se o cara precisasse ou não, né? Batia numa casa, falava, isso daqui é a nossa a horta aqui da igreja, nós estamos distribuindo para você, não importa se precisa ou não, mas nós estamos fazendo isso, tá? Tá? De casa em casa distribuir os alimentos. Porque o pessoal carece de exemplos. Nós temos que dar exemplos, né? Crestos deu exemplo, ele falou, amai-vos como eu vos amei. Então ele demonstrou amor, deu exemplo. E Paulo falou, serem meus imitadores como eu fui de Cristo. Então, nos pequenos exemplos é que o povo vê a gente. E eu sei Aquela que eu... passagem do cidadão que ele entra na casa dele e o rapaz tira a pedra da parede e pega o saco de riqueza dele e fala: Senhor, eu vou doar metade do que eu tenho aqui para o povo, e se eu, como cobrador de imposto, eu cobrar mais de alguém, eu vou devolver o dobro do que eu fiz. Aí ele fala: hoje a salvação entrou nessa casa. Sim. Veja bem, você vai morrer, eu, o William, todos iremos morrer. A melhor coisa que eu acho, que eu gostaria, no momento da minha morte, lá, sendo velado, alguém dissesse, esse cara foi bom, esse cara foi legal, esse cara... Sem hipocrisia, mas que eu fosse lembrado por alguns ou por poucos, fosse uma pessoa realmente boa, né? Agora, o duro é que Vamos a dizer assim, maioria... ele deu bom exemplo. Exato. A maioria, né? Eu já fui em velórios, o pessoal não tá nem aí, né? Vai ali, dá aquela olhadinha, lá fora já vai contar piada, e já.
começa até a largar o pão no defunto, né? Pô, ainda bem que esse filho da mãe foi embora, ele fez isso, fez aquilo, fez aquilo, né? Então, por exemplo, o que você planta é o que você colhe. Então, eu gostaria de ser lembrado, né? Pelo menos que um pouco que eu fiz bom, não fiz nada de tão errado para o meu próximo, né? Nós somos falhos, né? Mas então, O espírito está pronto, mas a carne é fraca. sim. Então, ser marcionita, basicamente, é o que a gente vai ficar conversando, né? Nas outras lives que a gente tem. Esse papo aqui descontraído, sem muito texto, mas sim compreensão que vem do coração. E o marcionita é isso, cara. O marcionita é o quanto eu queria ter uma congregação para abraçar o William, estar com ele no fim de semana, com a minha família, com a família dele, com os demais. Mas nós não temos essa capacidade, né? Porque os marcionitas são muito distantes, né? Mas um dia a gente vai estar no mesmo lugar, né? Se Isocrestos assim nos permitir, né? Enquanto isso, a gente fica separado pregando o marcionismo, e o marcionismo não tem frescura nenhuma, acreditou, né? E acreditou, teve fé em Isocrestos nas suas palavras e na sua pregação, e seguiu o exemplo dele como de Paulo, ele vai nos dar a vida eterna que não é prometida pelo Deus do Velho Testamento, né? É como ele disse, sede meus imitadores como eu sou do Senhor, né? Então, no Velho Testamento não tem promessa de vida eterna. Cressos prometeu vida eterna. Ele prometeu que ele tem um lugar para nos dar. Falou, a casa do meu pai tem muitas moradas. Eu vou lá preparar um lugar. Eu tenho essa capacidade, tá? Se o Deus do Velho Testamento nos aprisiona, que quando ele fala, eu mato teu filho, eu faço reviver, e não há ninguém que escape das nossas mãos, Isocrestos deu a capacidade da gente obter uma vida eterna em outro sistema de coisas, né? E esse sistema de coisas não tem coisas materiais. Paulo foi lá e só viu palavras inefáveis. É nesse lugar que a gente vai ficar. Esse lugar está vazio. Vai ser habitado por nós. E Paulo falou: o que está preparado para a gente nunca subiu ao coração e nem ao pensamento de ninguém. Então está preparado algo que você nunca imaginou. A nossa Só de mente saber que é vida eterna e paz de espírito, conforme está escrito, nossa, aqui a gente fica nesse desespero. O que será que o Jeová está armando para nós aí? Qual que será a próxima armadilha? O que nós vamos sofrer nas mãos dele? Então, aqui Jeová nos deu um corpo que passou de uma certa idade que nem a minha, 2 dias bom e 2 dias ruim. Ou 2 dias bom, 10 dias ruins. Um monte de remédio para pressão, para os rins. Não, tem o kit velhice, né? Você tem que tomar todo dia. A labirintite. Né? Você está esperando todo dia que Cristo venha ter recorder, né? Mas tudo bem, a morte para nós é um ganho. Eu não tenho problema nenhum. Vem, recolhe. Vai, vem, né? Pode viver vir. É Cristo e morrer, viver é Crestos e morrer é lucro. Exatamente. Eu não tenho problema nenhuma de morrer, tá? Não tenho problema nenhum de morrer, porque eu sei em quem eu tenho crido, né? Então é isso, ó. Nós estamos com 33 minutos, eu vou encerrar, tá? Se sair bom, William, eu ponho no YouTube, faço uma capinha, coloco no YouTube, tá? Se não sair bom, na próxima a gente melhora. E a gente vai marcar uma próxima, tá? Não vai demorar muito, porque o projeto não pode esfriar, tá? Não pode esfriar. Talvez daqui 2, 3 dias a gente marque outro. Vamos ver os nossos companheiros, se eles têm disposição. Isso, quanto mais gente, melhor. A gente vai agendar com o pessoal, porque é melhor fazer live no nosso canal, que o canal cresce. Agora eu faço live e debato com outras pessoas lá, e vou dar audiência no outro canal. E o meu canal fica para trás. Então, o meu canal, né, que tem que crescer, tá bom? Muito obrigado a todos, tá?
Eu me despeço, passo aí por ele as considerações finais, né? E eu já vou me despedindo, assim que ele terminar, eu já concluo a gravação. E muito obrigado a todos, né? Fico na paz do Nosso Senhor e Salvador Isocresso. William, Eu vai. também me despeço, boa noite a todos, que a paz esteja convosco, e peço aí a todos os nossos companheiros que assistem aos vídeos do canal do Edson, que ajude a compartilhar, levar para mais pessoas, envia no Zap, no e-mail, redes sociais, comenta com alguém, olha lá, vê o que você acha, né? Sem analisar não tem como, né? Então, por favor, dá essa força. Muito obrigado. Muito obrigado.